Oi pessoal do Pé de Manjericão, hoje eu vou preparar para vocês aqui 3 receitas. Eu vou primeiro fazer uma, termino, faço a outra e depois finalizo com a terceira. Por quê? Porque senão o vídeo fica muito extenso e talvez fique um pouco cansativo para vocês assistirem tudo de uma vez. Então eu vou começar mostrando para vocês, partilhando aqui uma receita de uns cogumelos recheados. Depois a outra receita vai ser uma receita de caponata, que é um prato tipicamente italiano. E por último eu vou apresentar para vocês uma massa que é feita com pesto de manjericão e creme de salmão. Essa última receita é uma criação minha, é bastante saborosa, já fiz aqui em casa, já foi aprovado e acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou preparar tudo, vou deixar aqui algumas coisas para preparar, para vocês verem como é que isso é feito, mas o que eu puder já deixar picado, enfim, já vou deixar preparado para a gente não ter aqui um tempo muito longo e o vídeo não fica cansativo, tá bom? Daqui um pouquinho eu volto já preparando a primeira receita, que vai ser a receita dos cogumelos recheados. Até já! Eu queria só começar antes aqui com uma coisinha muito fácil e mais uma das diferenças que existem entre o que é o ingrediente brasileiro e o ingrediente português. Eu tenho aqui um queijo, vocês podem aqui observar. Isso aqui, para o brasileiro, tá mais próximo de uma ricota do que de um requeijão. Por que eu falo requeijão? Porque aqui em Portugal isso é o requeijão. Isso é um queijo feito com leite de ovelha. A consistência é muito parecida com a da ricota, é um queijo que não leva muito sal. E por isso eu faço aqui, costumo fazer como uma entradinha, colocando uns ingredientes, espero que vocês daí estejam conseguindo ver. Vou até separar aqui que eu já deixei os cogumelos mais ou menos separados, mas o que eu queria mostrar era como é que eu preparo esse requeijão para servir de entrada quando eu recebo aqui as pessoas e até mesmo quando não vem ninguém de fora, porque o meu marido adora isso e eu faço bastante. O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando mel. Estou colocando aqui um pouquinho de mel para dar um contraste do doce com o salgado. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de mel. Depois, se a pessoa que estiver comendo quiser mais um pouquinho, pronto, a gente coloca. E para fazer o contraste do sabor e deixar aqui um paladarzinho de uma erva, eu coloco alecrim. Isso fica muito bom, gente. Pode, inclusive, quem quiser, e eu já fiz e fica também muito bom, pegar essa mistura, olha. Pode pegar essa mistura e levar para o forno antes de servir. Existem até uns requeijões menorzinhos, que para entradinha individual é o ideal, porque a gente coloca em pratinhos pequenos, leva para o forno e depois cada um tem o seu queijinho com a quantidade de mel que prefere, se quiser mais alecrim, se quiser coloca um pouquinho de sal, eu não costumo colocar, mas também é o paladar de cada um que vai dizer aquilo que é melhor ou não, enfim. Então eu vim agora só para mostrar essa ideia, não é nada de especial, mas é uma ideia, para vocês fazerem aí. Podem, quem não tiver o requeijão português, pode usar ricota, que vai acabar por ficar igual, o sabor é igual, também pode, se quiser fazer com queijo fresco, tá bom? Até já! Gente, agora é assim, eu tenho aqui um outro requeijãozinho, é o mesmo requeijão que eu usei para fazer aquela entradinha com o alecrim e o mel. E agora eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou misturar um requeijão, ou ricota aí no caso, com um fio de azeite que não chega aqui nem a uma colher. Isso não pode ficar muito líquido, né?
ficar muito líquido, depois fica esquisito na hora que a gente fizer colocar o recheio dentro do cogumelo. Uma pitadinha de sal só, nada muito salgado. E agora, gente, eu tenho aqui um tempero que é chamado de segurelho. Aliás, é segurelho. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho desse temperinho, que é uma espécie de alecrim, é da mesma família do alecrim. Pronto, coloquei aqui meia colherzinha de chá, né? E agora eu vou fazer aqui a mistura, que é o que vai depois rechear os cogumelos. Então eu faço aqui uma pastinha com isso. Se quiser, conforme a gente for mexendo, olha, ele tá bem branquinho, ainda tá bastante sequinho. Eu posso também colocar mais um pouquinho do azeite. Aliás, vamos usar esse azeite galo, que é o tal galo reserva. Aquele ali também é galo, mas não é o reserva. Coloquei aqui mais um fiozinho de azeite e agora acho que tá já suficiente. Pronto. Olha, gente, esse azeite galo ele é super amarelinho, muito bom. Pronto. Então eu misturei aqui o segurelho, que é a tal sementezinha, a tal plantinha, não é? A erva, com um requeijão de ovelha, ou aí podem utilizar a ricota na mesma, uma pitadinha de sal e o azeite. Então tem aqui já, olha, tem aqui já o recheio que eu vou colocar dentro dos cogumelos. Gente, os cogumelos que eu vou usar são esses cogumelos, que eles chamam de cogumelo marrom ou cogumelo portobello. É um cogumelo que tem um tamanho bom para esse tipo de entrada, porque não é nem um cogumelo daqueles muito grandes, ele é durinho, ele não desmancha. E há duas coisas muito importantes para fazer essa receita que são: em primeiro lugar, o cogumelo tem que ser sempre muito bem lavado. Por quê? Porque o cogumelo vem da terra e geralmente tudo que vem da terra tem que ser muito lavado, senão fica lá aqueles grãozinhos de terra e se alguém na hora de comer sentir aquele sabor vai ficar uma coisa bastante desagradável. E outra coisa, isso aqui não vai ser cozido, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço antes de rechear. Porque o cogumelo assim não tem gosto de nada, ele precisa estar temperado de alguma maneira e tem que ficar um pouquinho mole, ele é muito durinho, tem que ficar mais mole na hora de sentir a textura, não ficar aquela coisa grosseira parecendo que é uma comida que está crua. O que eu fiz? Eu tirei o miolo deles todos, não é? Deixei aqui de lado porque eu posso aproveitar para algum outro molho, alguma coisa, ainda não sei o que eu vou fazer, mas depois eu vou pensar. E deixei aqui para vocês verem como é que eu faço, olha, eu deixei dois para tirar aqui, para vocês verem como é que eu faço para tirar esse miolinho. Uma faquinha com ponta resolve o problema. Tem que ter algum cuidado aqui, por quê? Porque ele pode quebrar. Como ele é muito durinho, muito rijo, ele pode, na hora da gente tirar o miolo, ele pode quebrar, olha, mas afinal não quebrou, tá vendo? Pronto, tenho esse, tenho mais um. Vou tirar aqui o miolo desse também. Tem que ter alguma habilidade aqui para não deixar ele arrebentar. Nada que não se conserte depois, mas olha. Ok, já tá vendo? Pronto. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma frigideira, vou colocar um pouco de azeite. Vou pegar aqui o meu azeite essencial. Vou colocar um pouco de azeite, não muito, é só mesmo para deixar o fundo. Tá vendo? São fiozinhos de azeite que a gente usa. Pra quê? Pra eu conseguir cobrir todo o fundo com uma camada muito fininha do azeite. Vou ligar aqui o fogo.
colabora, é uma coisa muito engraçada. Pronto, vou ligar aqui o fogo, vou deixar aquecer um pouco esse azeite, não muito, deixar aquecer para ir uns 2 minutinhos só. E vou fazer o que, gente? Vou misturar alho picado. Eu podia na mesma utilizar aquele alho, o alho desidratado, que eu falo bastante para vocês. Mas depois vem aquelas críticas, mas escuta, e o alho puro, o alho que é natural, enfim, ela não usa. Gente, eu uso, é verdade que eu uso. Por que nessa receita eu posso usar? Porque eu vou dispensar esse alho depois, ele não vai pro meio da comida. Então não vai ficar aquela coisa, vou sentir o sabor do alho. Não vou, porque eu vou dispensar. Eu vou usar esse alho com azeite só para refogar o cogumelo, tá bom? Pronto, agora, fogo baixo. Vamos lá despejar esse cogumelo. Esse cogumelo não, esse alho. Vou fritar o alho aqui nesse azeite. Posso aqui aumentar um pouquinho. Gente, olha, o fogo apagou. Não vamos deixar isso ficar muito frito, porque como a gente vai fritando aqui vamos fritando, não, vamos refogando aqui os cogumelos devagarinho. Se eu deixar isso muito quente, o fogo muito alto, quando eu chegar no último cogumelo eu tenho aqui o alho todo queimado, né? Então vamos lá, bem suave, devagarinho, sem pressa. Gente, cozinha não pode ter pressa. Se a gente se propõe a fazer uma receita, vai pra cozinha com calma, com tempo. Se hoje não der pra fazer, faz amanhã. Não queira fazer as coisas com pressa, porque sai assim uma caca. Vou falar português, claro, sai mesmo uma caca. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar os cogumelos, aqui com o auxílio da mão primeiro, de cabeça para baixo, né? Pego o cogumelo de cabeça para baixo e coloco aqui na frigideira. Eu acho que vocês conseguem ver daí. Conseguem. Deixo um pouquinho desse alho. Coloco aqui. Lá. Tiro o excesso do alho. Coloco o cogumelo mais diretamente no azeite. Deixo isso espalhar um pouquinho. Agora eu vou deixar isso aqui um pouquinho, vou aumentar um pouco o fogo. Vou deixar isso aqui no fogo baixinho, cozinhando não, tá refogando um pouquinho, não é? Eu vou fazer aqui uma salsa, uma coisa que é vinho branco. Eu digo a salsa porque é do meu marido, vinho dele e tal. Gente, um dedinho de vinho branco. Estão vendo? Vamos lá. Um dedinho de vinho branco. Gente, essa é uma daquelas receitas que eu não coloco sal. Eu não coloco sal, porque o recheio já vai ser salgado. E o recheio sendo salgado, não há necessidade de eu colocar sal, né? Pronto. Gente, olha, faz até um caldinho ali no fundo, olha, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar esses cogumelos. Vou virar um por um. Vou deixar ele dar aquela fritadinha também na parte de baixo. Dá aquela fritadinha, opa, ao contrário. Deixa aqui mais um pouquinho, pronto. Vou deixar ficar aqui mais um pouco.
Só para dar uma picadinha por baixo. Daqui a pouco eu vou voltar para quê? Para rechear e levar pro forno. Até já! Bom, gente, para finalizar aqui os nossos cogumelos recheados, olha, para vocês verem como é que ficou aquela mistura do alho, tá vendo? O alho ele não ficou queimado, ele ficou meio bronzeado, vamos dizer assim, mas não tá queimado. Eu não vou jogar isso aqui fora pelo seguinte, lembra que me sobraram aqui os miolinhos dos cogumelos? Eu depois, mais tarde, vou usar para fazer aqui uma invenção, para aproveitar, acho que até para fazer uma brusqueta. Mas por enquanto vamos deixar aqui isso de lado. Vamos rechear os cogumelos. Gente, olha aqui uma coisa que acontece, que é engraçado. Ele fica com uma aguinha dentro, não sei se dá pra ver. Então, olha, a melhor coisa, tira a água, né? Pra não ficar uma coisa muito molhada. Outra coisa é, põe a mão na massa, não tem jeito, a gente tem que colocar a mão mesmo. Olha. Põe aqui a misturazinha do queijo, tá recheado, no refratário com papel alumínio sempre, para isso não pegar no fundo, né? Vamos aqui recheando um a um. Pode até deixar ultrapassar a borda do cogumelo, não faz mal. Esse queijo, ele mesmo derretendo, ele não escorre para os lados, tem essa vantagem, ele fica sempre durinho ali no lugar. Ok, mais um. Pronto, a gente vai fazer esse procedimento e depois isso vai para o forno. A minha sugestão é leva para o forno bem próximo da hora de servir, porque isso aqui é bom comer quente. Quente, digo, não fervendo, mas comer assim morninho e tal. Isso frio eu não aconselho, acho que o quentinho fica mais saboroso, né? Acho que aqui eu peguei muito. Se tiver excesso é só tirar. Pode ir moldando com o dedo, mãozinhas limpas. Ok. Esse queijinho que eu usei, gente, para essa quantidade de cogumelo, eu acho que mais ou menos 200 gramas de queijo. É bastante. Se sobrar, também pode fazer uma coisa que é um patezinho. Uma boa sugestão para quem gosta, e não é todo mundo que gosta, é misturar anchovas aqui. Porque como esse queijo ele é muito suave e as anchovas têm aquele paladar mais apurado, combina bem, fica gostoso, fica muito bom. A cozinha é uma coisa engraçada, né? Eu, cada vez que faço aqui uma receita, já estou pensando como é que eu vou fazer a próxima, o que sobrou, como é que eu vou aproveitar, enfim. Olha, foi a metade praticamente a metade do que eu tinha, ou seja, eu vou aqui depois aproveitar talvez para fazer esse tal patê com anchovas. Pronto, gente, olha, estão prontinhos para ir pro forno. Eu vou colocar e depois, na hora de servir, eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Até já! Gente, como eu não resisto e já tava com a mão na massa, o que eu fiz? Eu piquei aquela parte interior dos cogumelos, aquela parte do miolo, e vou já aproveitar essa mistura que sobrou do tempero que eu fiz para os cogumelos que eu refoguei aqui. E vou aqui já fazer uma coisa para vocês verem, para a gente nunca desperdiçar as sobras daquilo que a gente vai aproveitando na cozinha. Deixar aquecer aqui um pouquinho, só aquecer. Já dá para ouvir o barulhinho, isso já está ficando mais. Pronto. E vou misturar aqui o miolo dos cogumelos.
aquela roubadinha de vinho. Isso vai dar um sabor incrível. Gente, aqui sim eu posso colocar um pouquinho de sal. Eu vou fazer o que com isso? Eu vou fazer uma brusqueta, um crostini. Coloco um pouquinho de sal. O pão não é salgado. Bem pouquinho, nunca exagere no sal, gente. Eu já algumas vezes me dei tão mal por causa disso, de não medir a quantidade certa do sal e chega no fim, a primeira garfada é um susto. Olha, aqui eu tenho salsa picada, que eu vou acrescentar. E o meu recheio, a minha cobertura, vamos dizer, das minhas brusquetas, está quase pronta. Um pouco baixinho. Gente, olha que maravilha, olha. Pensar que ia jogar isso fora. De jeito nenhum. Não jogo fora nada, nada, nada. Como esse recheio ele é mais sequinho, eu vou colocar ele direto em cima das brusquetas. Vou colocar um fiozinho de azeite em cima de cada... Olha, tem aqui 3 fatias de pão. Esse pão é o pão da avó aqui em Portugal. Ele tem um sabor muito próximo do pão italiano. 1, 2, 3, um pouquinho. Não vou barrar alho, por quê? Porque já tem alho aqui, não é? Vou desligar o fogo. Vou pegar uma colher e preparar aqui as minhas brusquetas. Dividir bem aqui o recheio para não ficar nenhuma roubada, nenhuma desfalcada. Bem. Aqui mais uma, essa é mais pequenininha, vai ficar faltando. Deu para 3 brusquetas, gente. Ou seja, eu tirei dali 3, 6, 9, são 10 cogumelos. Deu para fazer aqui 3 brusquetinhas. Se vocês tiverem alguém aí para almoçar e quiser colocar uma entradinha no prato, do lado do prato, pronto, já tem aqui 3 brusquetas para ajudar na entrada. Ok. Para finalizar, antes de ir pro forno, como não poderia deixar de ser, como boa italiana, tem que ter aqui um queijo ralado por cima. Uma bem ralado, isso aqui é lascado. É um queijo grana padano, sem exagero para não tirar o sabor do cogumelo, né? Nada exagerado. A gente tem que ter cuidado para um ingrediente não tirar o sabor do outro. Pronto. Ok. Tem aqui as minhas 3 brusquetinhas que logo mais vão pro forno, tá? Até já!